eu já falo em nome da SBD, como vice-presidente atual e como presidente eleito, né, a gente tem uma grande parceria e honra de poder contar com a NAD dentro desse desenvolvimento. Eu fico muito satisfeito em poder, eu não vou dar aqui o tom de palestra, né, mas para a gente dividir um pouquinho a nossa experiência. Eu gosto desse meu slide de apresentação, que a gente já fala da bomba de insulina, fazendo essa conexão. E hoje, aqui para essa apresentação, vou tentar colocar justamente esses tópicos que vocês me pediram, né? Para a gente fazer esse diferencial dentro de desmistificar a bomba, né? De também comparar com as múltiplas doses. A gente tem que lembrar também que a bomba não é para todo mundo. Tem pacientes que não vão se adaptar, então tem que saber também quando que ela é indicada. Então, eu sempre vou falar próximo, né, para os colegas colocarem, mas aí a gente já está vendo essas anteninhas conectadas, aqui estão meus conflitos de interesse. Para essa aula não tem conflito de interesse, apesar de ser de 5 board advisor. Vamos passar o próximo também. E aí a gente começa com a estrela do dia, né? Depois a gente vai estar falando aí com a doutora Zuleika sobre estilo de vida, sobre obesidade, que é uma grande amiga. Eu fico muito lisonjeado de estar com essa dupla, né? Professor Fado, professora Zuleika. Me sinto, assim, lisonjeado de estar aqui com vocês. Aqui é a bomba mais recente que nós temos no Brasil, né? A 640G é uma bomba, se a gente pensar assim, quem nunca viu uma bomba, imagine 12 cartões de crédito, um em cima do outro, né? E essa bomba tem um grande diferencial. Então, quando a gente desmistifica a bomba é justamente para a gente imaginar que essa parte central aí que está mostrando ela em alaranjado, né? Quando a bomba ela é freada. Então, a gente consegue reduzir a aplicação de insulina e até mesmo parar a liberação de insulina quando eu tenho uma probabilidade de queda. Então, antigamente, nas bombas antigas, quando você estipulava um valor, por exemplo, vou colocar um ponto de corte de 70 miligramas por decilitro de glicose. Quando a bomba chegava aos 70, a gente teria interrupção, e ela ficava 2 horas sem aplicar. Isso para as crianças era uma coisa sensacional. Eu digo para as crianças que para os pais também era maravilhoso, porque você não tinha aquelas hipoglicemias desafiadoras da madrugada. Essa bomba não, ela calcula a probabilidade através de um algoritmo de parar essa bomba até com 100 miligramas, se a queda está sendo muito brusca, e ela pode parar apenas por meia hora, e depois voltar ao uso. Pode passar o próximo. Então, na verdade, são várias evoluções, e aqui a gente vê em 2009, essa primeira bomba que eu comentei, que era a bomba VEL, que ela suspendia quando eu tinha um valor mínimo de glicose. Então, se eu estou preocupado com a hipoglicemia na criança, o médico estipularia 70, 80, 90, independente do paciente. Pode ir clicando, amigo. Então, depois veio essa tecnologia em 2015, da 640, que ela suspende antes do limite baixo. Então, a gente fica com de 0 a 1% apenas de hipoglicemia. Já no ADA de 2017, a gente já tem a 670G. Essa não vem para o Brasil e calma, vocês também estão apressados aí, eu tenho 25 minutos ainda. Calma aí. Então, essa de 2017, ela não vai vir para o Brasil. A ideia da Medtronic, né, nesse quesito, é lançar a 780, que ela já tem uma conexão por Bluetooth, não por ondas de rádio, como era anteriormente. Então, é essa que chega provavelmente no ano que vem. A gente está falando da Medtronic, a outra bomba que a gente tem no Brasil é a Roche. Eles lançam agora a bomba Solo, que é uma bomba que nós vamos ter uma similar na Medtronic também, mas é uma bomba sem catéteres, tem apenas o reservatório, e ela vai ficar fixada no nosso braço. Então, em 3 dias, você pode tirar a bombinha, né, e trocar essa bombinha por outra bombinha. Então, você não tem aqueles catéteres, aqueles fios longos que muitas vezes incomodam o paciente. E, no futuro, né, o chamado looping fechado, que é essa personalização. Então, a gente já tem esse modelo híbrido. O ano que vem a gente chega a essas 670, essas 780, aí muda de 600 para 700, que é justamente a configuração
né, em vez de ser por rádio, é por Bluetooth, e nós vamos ter algumas novidades que eu devo comentar ao longo da nossa apresentação. Agora pode passar. Esse próximo slide é justamente o que eu gosto mais de ressaltar. Eu não posso falar de bomba sem falar de monitorização. Então, é um grande erro quando a gente coloca uma bomba extremamente recente no mercado, mas eu não uso a monitorização da própria bomba. Por exemplo, eu vou colocar uma 640, que é a bomba top da Medtronic, e vou colocar um Libre. Você pode usar, mas é como se você estivesse colocando uma Ferrari e usando um freio de um Fusca. O Libre é interessante sozinho, a bomba é interessante, mas eu tenho que usar os mesmos aparelhos, porque senão eu perco justamente essa capacidade de frenagem, de frear a aplicação de insulina quando essa glicose está em decréscimo. Então, na parte superior do meu slide, são dois pacientes com glicohemoglobinas semelhantes, né? Os dois com um C de 7. Então, é o que todos nós almejamos. Esse é o CGMS, que eu estava comentando em off aqui antes da gente começar, que foi um trabalho que a gente fez, até publicado no Diabetes Research, que a gente falava sobre essa variabilidade glicêmica já há 7 anos. E aí, a gente vê que cada dia tem uma cor diferenciada. E se a gente compara os dois pacientes na parte da tela, na tela superior, a gente vê que o paciente da esquerda, né, ele tem muito mais variabilidade do que o paciente da direita. Então, a variabilidade, ela é muito importante. Então, provavelmente, ele tem uma glicohemoglobina de 7, porque ele está tendo vários episódios de hipoglicemia, o que não é tão interessante. Já no ATTD do ano passado, o ATTD de 2019, que foi em Berlim, quando a gente já falava dos monitores de glicemia tipo flash, né, que é conhecido como Libre, a gente vê que pelos percentis, aqui eles já têm 7,6 em cada um, mas a gente vê que quanto mais, eu vou usar a expressão, quanto mais larga essa barriguinha aqui, ó, maior a variabilidade. E quando eu tenho muita variabilidade, eu tenho um risco maior de complicações e também um risco maior de hipoglicemia. Então, a ideia hoje do ATTD, que é, né, o Congresso de Tecnologia em Diabetes, é que a gente mantenha esses valores entre 70 e 180. Então, a gente percebe que esse paciente, o paciente que eu vou chamar de paciente A, ele tem uma menor variabilidade do que o paciente B, com o mesmo nível de glicohemoglobina. Levimar, você está querendo jogar a glicohemoglobina fora? Não, apesar de que isso foi suscitado no ATTD. E eu participei do ATTD do ano passado, desse ano também, esse ano, acho que foi o único congresso que eu fui presencialmente, foi em março, eu cheguei aqui no domingo de carnaval, foi em Madrid, depois eles fecharam, né, a Europa, mas a gente percebe que a tendência é a gente olhar cada vez mais esses valores dentro do alvo. Então, por que eu estou dizendo isso hoje? Quando a gente está falando de múltiplas doses, que foi o que o Dr. Fábio e toda a equipe dele pediu para eu comparar, a insulina administrada via bomba de infusão e a insulina administrada em múltiplas doses, a gente consegue perceber que quando eu estou fazendo em forma da bomba, eu consigo colocar microdoses que eu não consigo colocar na caneta. Então, para crianças, pacientes muito sensíveis, pacientes que já têm um grau de alteração, por exemplo, gastroparesia, elas têm indicação precisa, e até mesmo aqueles pacientes que têm hipoglicemia sem alarme. Então, são pacientes que urge a necessidade da aplicação de insulina na forma de bomba de infusão. Próximo, por favor. Então, falando de variabilidade, a gente tem esses insumos, que são insumos que eu preciso para o meu dia a dia. Aqui a gente já percebe, né? Antigamente a bombinha era através de baterias. Hoje a gente pode usar pilhas. Isso é uma modificação que ajuda bastante, porque até a gente achar a bateria e achar a pilha levava um tempo danado, né? Então hoje a gente tem as pilhas comuns que a gente encontra em qualquer supermercado. Os aplicadores modificaram, né? Os insumos mensais, que a gente chama de quick set, né? E aqui hoje eu comentei no primeiro slide, que isso, a tendência nas próximas bombas, é que a gente tenha a retirada desses
desses quicksets, tanto o silhouette quanto o quickset, para a gente usar só o reservatório, quando a bombinha for aquela bombinha em forma de adesivos. Então, hoje você aplica isso na pele, não precisa ir no hospital, o próprio paciente faz isso. Eu sei que tem alguns pacientes nos assistindo e algumas pacientes, alguns colegas que não têm experiência em bomba. Então, fica parecendo que é uma coisa de outro mundo, mas é relativamente simples. O próprio paciente troca o sítio de aplicação a cada 3 dias. Aí vale ressaltar, aquele paciente que começa a fazer economia, deixar 4, 5 dias, eu começo a criar um processo inflamatório e até mesmo infeccioso, que faz a glicemia se elevar. Então, a tendência é que isso mude. Hoje, a gente espera, né, e no último TTD, eu não vou ter esse slide para mostrar, infelizmente, eles vão lançar um sensor praticamente acoplado à aplicação de insulina, e que vai durar 10 dias e que não vai precisar de calibração. Então, esse é um spoiler que eu estou dando para as próximas apresentações aí, que a gente vai ter essa facilidade, que é uma coisa já esperada há muitos anos, né? Próximo, por favor. Aqui a gente vê justamente, deu uma desconfigurada aí na hora, né? Mas como que há uma modificação quando esse paciente, estou comparando de novo, né, igual foi me pedido, múltiplas doses com aplicação de insulina. Ao lado, a gente vê o gráfico, que vai ser vai ser necessário agora em todos os dispositivos que medem a glicose. Aqui está o timing range, ou o tempo no alvo. Aqui nós vamos estipular entre 70 e 180 para um diabetes tipo 1 e para um diabetes tipo 2. Para gestante, e eu já vi aí que o Dr. Fábio mostrou que daqui a algumas semanas a gente vai ter o diabetes gestacional e o diabetes na grávida, esses valores, eles são modificados. Na grávida, por exemplo, vai passar para 63 até 140. Mas é importante que eu tenha 70% dentro desse alvo. Muito pouco tempo em hipoglicemia. Abaixo de 70 a gente considera 4% e abaixo de 54 apenas 1%. O que isso agrega para os nossos pacientes em uso de bomba? Melhora da qualidade de sono. A gente sabe que o sono tem muito a ver com a qualidade do nosso dia a dia, com a questão do peso, que a doutora Zuleika, minha amiga Zuleika, vai falar daqui a pouquinho. A disposição para as atividades físicas, a disposição para estudar, né? O humor. A gente sabe que a gente tem uma variabilidade de humor quando essa glicose está descompensada. A própria felicidade, a carga mental, a qualidade de vida, e aqui a gente põe até casamento, né? Podemos até questionar se isso é uma qualidade de vida ou não. Pode passar o próximo, por favor. E aí, eu quis embutir aqui dentro, uma coisa que eu falei muito esse ano, né? Saindo um pouquinho do nosso roteiro, mas vocês vão me entender. Eu coloquei aqui a presença das insulinas inaladas, né? Pode passar o próximo. Um dispositivo pequenininho. Eu, como professor de fisiologia, eu tenho que lembrar para vocês que o nosso pulmão é do tamanho de uma quadra de tênis. Dá um clique, por favor. Essa insulina inalada é uma insulina ultra rápida. Então, ela vai ser absorvida. Dá um clique, por favor, para aparecer mais nosso slide. Então, aqui estão os pulmões, ela vai ser disponibilizada nos pulmões. Se você conseguir clicar mais uma vez, eu vou te agradecer. E aí, ela chega nos alvéolos, essa insulina é liberada nos alvéolos, e em 10 minutos, mais um clique, ela vai estar na nossa corrente sanguínea. Olha a insulina inalada. Então, é uma insulina que vai agir muito mais rápido que qualquer outra insulina. Pode passar o próximo. Essa animação ficou bonita, não ficou? Eu usei ela no Congresso Brasileiro também. Foi um slide que eu fiz com muito carinho. Então, é uma insulina que tem um pH ácido, ela cai no pulmão, que é um pH mais alcalino, e essa partícula ela vai ser dissolvida. Ou seja, eu tenho uma ação muito mais rápida. Levimar, mas por que você está misturando insulina inalada com bomba de insulina? Uma das minhas palestras esse ano, pode passar o próximo, que eu fiz, foi falando que de mesclar, pode passar mais um, de mesclar a insulina inalada com a insulina em forma de bomba. Porque quando você vai corrigir com a insulina no subcutâneo,
ou com a insulina em bomba, você teve um pico de glicose de 300, 250, demora de 3 a 4 horas para essa glicemia voltar à normalidade. Você pode estar usando a bomba e pode usar a insulina inalada para fazer essa correção. Então, eu falei isso num congresso, passou 2 semanas, o Diabetes Care publicou, tá vendo? Eu não fiz a publicação, fez uma publicação semelhante do que eu havia comentado, mesclando o uso de insulina inalada com bomba de infusão. Então, o que eu quero mostrar? Como que nós evoluímos no tratamento do diabetes? A insulina foi descoberta em 1921, 1922, a utilização em seres humanos. Quer dizer, o ano que vem, na nossa posse, nós vamos estar comemorando 100 anos da descoberta da insulina. A gente teve uma evolução muito grande. Então, esses perfis, dependendo da quantidade de insulina que eu vou inalar e que eu vou usar na bomba, eles se complementam para a melhoria do nosso paciente. Por isso que a educação que a ANAD tanto preza, ela é fundamental para o nosso melhor controle, né? Então, continuando aí, que eu fico com medo do meu tempo, aí eu começo a empolgar, se deixar, eu fico aqui 1 hora falando com vocês, e eu sei que a gente tem um tempo curto para a gente poder discutir. Pode passar o próximo. Então, aqui é um dispositivo pequenininho, as insulinas vêm na forma de um pó, então ela é pela cor. 4 unidades de insulina inalada corresponde a mais ou menos 2 unidades que a gente usa na bomba. 8 unidades em torno de 4 a 5 e 12 unidades em torno de 5 ou 6 unidades da insulina subcutânea. É uma insulina que dá menos hipoglicemia, mas que tem um tempo de ação mais curto, tá? Então, isso que eu estou dizendo hoje não é mandatório, mas é uma alternativa para os colegas poderem fazer essa administração concomitante. Perfeito? Pode passar o próximo. Eu queria fazer realmente esse break, né, para a gente voltar justamente naquele slide anterior, porque e chamar a atenção, dona Tainá desconfigurou meus slides, né, dona Tainá? Depois eu puxo a orelha. São 24 horas sem preocupar com diabetes. Nós não vamos esquecer que somos diabéticos, mas eu consigo ter um controle mais equiparado para manter toda essa linha de tempo ao longo do meu dia. Pode passar o próximo. Então, quando eu tenho essa glicemia dentro do tempo da meta, isso passa a ser uma coisa fundamental. Então, veja bem, dentro da própria bomba, eu posso fazer essa revisão, olhar quanto tempo que ela está acima de 180, aqui no caso está 33%, o tempo no alvo está só de 38% e abaixo de 70% está 15%. Não está um bom controle. Então, quem está usando a bomba e está usando o sensor, ele consegue monitorizar bem e ver como está o seu controle. Ele vai fazendo esse check-up, esse checklist durante o tempo todo. O tempo todo do seu dia a dia, ele consegue ver 1 dia, 2, 14 dias e até 30 dias, se ele está na meta ou não. O que a gente faz também com os monitores de glicemia de uma maneira mais ampla. Então, hoje, o endocrinologista, principalmente o diabetologista, ele tem que entender o que é tempo na meta, e à medida que a gente aumenta o tempo na meta, eu reduzo o tempo de hiper e reduzo o tempo de hipo. E aí eu pergunto para vocês, o que mais nos preocupa? É óbvio que é a hipoglicemia. E se eu tenho uma bomba, se eu tenho um artifício, que ele reduz as hipoglicemias para 1%, eu já estou melhorando muito a qualidade de vida do nosso paciente. Vamos lembrar, múltiplas doses, né, e eu estou focando bem nisso, que foi o que foi me pedido, a múltiplas doses, você está usando uma insulina basal, que dura 24 horas, eu tenho que ter essa insulina basal, e eu tenho vários bolos ao longo do dia. Com a insulina administrada por bomba, eu faço vários basais com doses menores, dependendo desse paciente. Por que eu tenho que usar a mesma quantidade de insulina de meia-noite às 6, no mesmo período de meio-dia às 6 da tarde? É óbvio que eu tenho outros hormônios que vão incrementar a minha glicemia. Então, eu tenho que fazer um basal maior. E com a bomba eu tenho essa capacidade de fazer isso.
A criança está dormindo, eu posso dar uma dose menor. O adulto está dormindo, eu vou dar uma dose menor. Ao despertar, eu tenho o efeito do cortisol, que é a cortisona. É muito mais difícil controlar a glicemia no período da manhã. E não é pela quantidade de café que a gente toma, é pela cortisona. Eu, como fisiologista, eu tenho que lembrar isso. A cortisona que nos faz despertar. Então, controlar a glicemia no período da manhã é muito mais difícil do que controlar em qualquer hora do dia. E aí vem o auxílio das nutricionistas, quando a gente fala da contagem de carboidrato. Eu preciso realmente de lembrar que comer uma maçã de manhã é diferente de comer uma maçã à tarde. Eu vou precisar de muito mais insulina no período da manhã do que no período da tarde. Perfeito? Dá mais um clique, por favor, aí. Então, esse tempo na meta, pode clicar mais uma vez, esse clique aí na bombinha, ele vai conseguir me mostrar o percentual que eu tenho. Igual eu mostrei, você vai fazer uma revisão da sua bomba de tempos em tempos. Se você conseguir fazer isso toda semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, isso é fantástico. Eu não preciso de baixar nenhum programa para eu olhando na bomba do meu paciente, eu sei como é que vai estar o controle dele, desde que ele esteja bem monitorizado. Pode clicar mais um pouquinho. Então, essa é a tela da bombinha. Você clica no histórico, ela está em português, pode dar mais um clique. Esse negócio a gente ficar pedindo para clicar é danado, né? Vão lá na revisão dos valores do sensor. Pode passar mais um pouquinho. Eu tive esse trabalho para mostrar para vocês que a gente pode escolher. Então, esses dias aqui para média, e aqui a gente que estipula, né, e eu vou colocar o limite baixo de 70 a 180, que foi a determinação do ATTD. Se a gente estiver dentro desse alvo, está excelente. E aqui eu vou clicar. Seguinte, próximo. E aqui eu vou ver que dentro da meta, né, foi de 25%, acima foi 75% e abaixo foi 0%. Está muito mal controlado esse paciente, concordam? Então, de propósito, nós colocamos um paciente que não estava na meta, que é o que a gente vê. 65% dos pacientes não estão com um bom controle atualmente. São dados recentes e o professor Fado pode me falar melhor ainda disso, porque ele tem esses valores mais atualizados do que eu. Pode passar o próximo? Então, o tempo na meta, e aqui a gente vê alguns trabalhos, né? A relação da glicemoglobina com time range. Dá mais um clique, por favor. Então, quando eu tenho 70% dentro da meta, eu vou ter uma glicemoglobina em torno de 7, que no trabalho dá 6,7. Então, o objetivo nosso hoje é deixar em 70% da meta. Se eu conseguir mais, melhor ainda. E olha para vocês verem, esse trabalho é um trabalho de 2019, um trabalho extremamente recente, né, do Diabetes Tecnologia. Pode passar o próximo? Então, é importante que a gente veja que a associação, né, um paciente com uma 640, mais o smartwatch, que ele vai ter que fazer essa monitorização a cada 12 horas. E eu já fiz o spoiler aqui que as próximas bombas não vão precisar disso. As próximas bombas, a que chega o ano que vem, que a gente espera que essa pandemia tudo atrasou, eu espero que essa realidade ela seja modificada. Então, eu já falei, para quem é indicada a bomba, que são esses pacientes que têm hipoglicemia sem alarme, para pacientes que querem melhorar o controle, seja ele tipo 1, ou tipo 2, ou tipo LADA, eu comparei com as múltiplas doses e eu estou aqui desmistificando que a bomba, eu posso desconectar a bomba para tomar um banho, por exemplo, mas a bomba também pode entrar debaixo do chuveiro, não tem problema. It's up to you. A decisão é sua. Aí eu quero namorar sem a bomba. Sem problema, tem uma tampinha, você coloca. O importante é que você troque o seu material a cada 3 dias. Pode passar o próximo? Então, aqui, primeiro, avaliar. E aqui eu tenho a gestão. Quando eu falei do banho, olha a bomba dentro d'água. Não tem problema, ela é a prova d'água. Então, aqui hoje a gente tem, o paciente recebe como se fosse um pendrive, para ele fazer o download da bomba. Então, ele vai avaliar, a gente vai identificar, né, ver como que está essa condução da bomba, e a gente pode modificar pelo próprio computador. Isso parece que é uma sopa de letrinhas, mas não. É importante que a gente tenha uma visão geral do quadro desse paciente.
Eu acho que eu tenho um slide à frente que vai ajudar a gente a perceber isso melhor. Pode passar. Olha aí, então aqui é um gráfico do paciente. Eu faço isso muito com o Libre e com a bomba também. Vocês percebem aqui a mediana, aqui meia-noite, de 0 da manhã à meia-noite. Olha a mediana. Quando a gente tem essa queda aqui de madrugada, significa que o basal está alto. Aqui eu preciso diminuir o basal durante a madrugada. E o pós-refeição também está vindo alto durante o período da tarde. Então, eu consigo fazer essas modificações só vendo essa tela. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Dá um clique, por favor. Mais um. Então, a gente tem esses vários gráficos, e aqui o importante, que a gente vai ter, tanto no Libre quanto na bomba, a questão da variabilidade. A variabilidade interessante e isso mostra na bombinha, quando ela está abaixo de 36%. Se ele está acima de 36%, é que eu estou apresentando uma alta variabilidade. Eu estou caminhando para o final da minha apresentação, então eu queria que você clicasse um pouquinho mais rápido, por favor. Eu comecei um pouquinho mais tarde também. Então, aqui é a repetição do gráfico, pode passar o próximo slide, era só para a gente focar que isso é importante, o paciente fazer esse download, né? E a gente vai ter vários pacientes com uma alta taxa, um alto tempo dentro do alvo, mas com uma baixa adesão. Posso ter um alto tempo no alvo, mas com uma adesão boa, ou com baixo tempo no alvo. O que nós vamos fazer com cada um desses? São vários tipos de usuários. Pode clicar, que aqui tem uma animaçãozinha. Então, aqui, fica um pouquinho mais rápido, senão eu perco meu tempo. Eu vou dar parabéns para o paciente nessa questão, aqui eu vou discutir a interação com esse paciente e a tecnologia, e aqui nos outros eu vou precisar de um ajuste mais fácil, mais rápido, né? Pode passar o próximo. Mais um. Então, aqui eu vou ter um segmento que eu vou trabalhar muita motivação, o estímulo para tentar fazer compartilhar essas experiências. Clica mais um. E nos pacientes de baixo, né, eu vou ter que estar incentivando, pode clicar também, vou definir tarefas a curto prazo e a longo prazo para o paciente aumentar a sua adesão. Pode passar mais um. Então, pode passar mais um. Aqui no final a gente vê que eu tenho as bombas antigas, que não eram compatíveis com a Apple. Se ele clicar aqui de novo, vai aparecer um Apple aqui do lado. E as bombas mais novas aqui, essa daqui já é a 670, que já consegue controlar tanto as hipos quanto as hipas. Mais um. Então, para a gente finalizar, né, a gente vê que a gente hoje tem um sistema novo, a gente tem um sistema que é o CareLink, está muito mais fácil, esse paciente faz essa conexão. Eu ia mostrar um slide também do iPort, que é um dispositivo que a gente pode colocar na pele do paciente, para ele aplicar múltiplas doses, mas ele pode fazer o rodízio, e isso fica muito mais interessante para esse paciente. Clica mais 2 slides em seguida, por favor, mais um, por favor, mais um. Então, aqui a gente vê que, tanto no COVID, né, quanto na condição dos nossos pacientes, a gente tem a distância, a gente consegue fazer um controle melhor, tanto com a bomba quanto com múltiplas doses. Bem, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Eu sou o Lesimar Araújo.